Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira de cinzas, o Estúdio Veja está ao vivo para falar de carnaval. Você exagerou durante o carnaval? A nutricionista Lara Natassi está aqui com a gente e vai ajudar as pessoas a se recuperarem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, para começar, eu acho que uma coisa que muita gente faz no carnaval é exagerar em relação ao álcool. Isso é normal, Lara? É frequente, né? Normal a gente não pode dizer, porque cada um vai ter o seu hábito, né? Mas é frequente as pessoas beberem um pouco mais durante o carnaval e experimentarem as consequências logo depois, né? Pois é. Hoje é o dia da ressaca. É o dia, exato, o dia oficial da ressaca e muita dúvida em relação ao álcool de fato incha. Pois é, o que acontece? No começo do processo, o álcool desidrata, né? Ele vai contra o hormônio antidiurético e faz a gente desidratar, eliminar bastante líquidos, além de vitaminas e minerais, alguns nutrientes que a gente ingere. Mas ele faz a gente perder líquidos, então é muito importante nesse primeiro momento, se a gente não conseguiu se hidratar durante o tempo em que a gente bebeu, nesse primeiro momento é importante se reidratar. Então consumir o máximo de líquidos que a gente puder. O que acontece às vezes no decorrer do processo, no começo ele faz a gente desidratar, mas quando o consumo é frequente, pela inflamação que ele gera, ele pode causar o contrário, inchaço. Mas como agora a gente está cuidando de uma coisa pontual, que foi o excesso durante essas festas, é bom a gente colocar bastante líquido no organismo, então ingerir bastante água, bastante frutas, verduras e legumes, que são alimentos que têm bastante líquido dentro deles e que vão ajudar a repor vitaminas, minerais e fibras que a gente perdeu também durante esse período, principalmente com o consumo excessivo de álcool, a gente perde isso. E esses alimentos vão ajudar também a gente a facilitar o trabalho do nosso fígado, porque o fígado ele é responsável por eliminar as toxinas do nosso organismo. E para isso ele precisa de diversos nutrientes, além das vitaminas e dos minerais, outros alimentos que têm ação antioxidante, que têm compostos que a gente chama de bioativos, que têm essa ação antioxidante que vai ajudar o fígado a colocar esses excessos de toxinas para fora. Então, por exemplo, consuma suco. Vegetais verdes escuros têm bastante antioxidantes, bastante vitaminas e minerais também, as frutas em geral. E aí é importante a gente consumir diversas frutas. Não tem nenhum milagroso. Não tem nada milagroso. É importante a gente variar, porque cada fruta, cada vegetal é rico num nutriente específico. E se a gente puder variar as cores também, cada cor representa também um composto bioativo diferente. Então, na conta de 3, 4 frutas por dia e 3, 4 vegetais diferentes por dia, que tenham cores diferentes e que a gente consiga ingerir ao longo do dia para complementar uma alimentação equilibrada. Mas tem outros fatores que a gente pode usar aí no nosso comportamento para compensar um pouquinho esse excesso aí que a gente fez durante essas festas. Então, o sono é importante também, o álcool ele pode interferir no sono. Muita gente reclama que quando toma álcool, dorme, mas acorda no meio da noite, Isso é um dos efeitos do álcool também no sistema nervoso. Então, é importante cuidar agora do sono, fazer repouso, quando possível, quando a gente não tem que voltar a trabalhar de uma hora para outra, e fazer atividade física frequente também, A atividade física vai ajudar também a fazer com que o organismo trabalhe de forma adequada. Fora isso, evitar estresse excessivo, Só o excessivo, porque a gente sabe que um pouco de estresse a gente vive, durante o nosso dia a dia. E tentar realizar também atividades de lazer. Tudo isso vai contribuir para uma vida saudável que vai compensar com o tempo os excessos. O que não adianta a gente fazer é querer compensar de uma hora para outra. Era essa a dúvida, assim, essa questão das pessoas usarem métodos detox. Então, passar o dia inteiro tomando só suco ou tomando só sopa, enfim, isso de alguma forma ajuda ou pode prejudicar? Pode prejudicar, Uma coisa importante para a gente deixar claro é que não existe alimento detox, E nem dieta detox. Quem faz a desintoxicação, a eliminação das toxinas do nosso corpo é o fígado junto com os rins. Então, o fígado tem todo um processo para tornar essas toxinas solúveis em água para que os rins consigam eliminar, principalmente através da urina. Então, o nosso corpo, ele tem essa capacidade de eliminar as nossas toxinas, tudo que a gente ingere, que podem vir do álcool, da poluição, de medicamentos, até de contaminantes.
E o nosso corpo é capaz de fazer isso. O que os alimentos podem trazer é nutrientes que facilitam o trabalho, o nosso metabolismo e o trabalho desses órgãos que vão ajudar a eliminar esse excesso de toxinas. Mas de nada adianta a gente fazer uma restrição muito severa na alimentação, né? Porque pode fazer com que a gente se sinta fraco, né? E a gente, nessa fase de ressaca, a fraqueza, a indisposição é um sintoma muito comum. Então, se a gente não se alimenta, isso pode piorar um pouco, né? Como a gente perde vitaminas e minerais, a gente tem que repor isso através da alimentação. E não é com uma dieta restritiva que a gente repõe. Dietas com menos de 1.200 calorias normalmente não trazem todos os nutrientes que a gente precisa para o dia inteiro. Então, se a gente consumir muito menos do que isso, a gente não vai conseguir repor perda nutricional. Fora que, se a gente restringe demais a alimentação, a gente está sujeito a descontrole, né? Porque quem restringe demais, faz uma dieta muito restritiva, né? Quando passa na frente da padaria lá, é capaz de sofrer um episódio de descontrole e comer demais também. Então, não vale a pena. O ideal é a gente ter uma dieta equilibrada, uma alimentação equilibrada, com tudo que a gente precisa sem restringir. Vamos falar de dieta, mas antes disso, convidar as pessoas que quiserem mandar as perguntas para a gente pelo Facebook, estamos ao vivo, a Lara responde. Agora, tem muita gente que deixa para começar tudo depois do carnaval. Então, eu quero emagrecer, vai ser depois do carnaval, eu quero começar a academia depois do carnaval, tudo para depois do carnaval. Então, chegamos depois do carnaval. Como começar? Por onde começar? Bom, com metas possíveis para começar, né? Então, o mais importante é a gente elaborar metas que sejam possíveis de serem atingidas. Vamos pensar num peso-alvo, por exemplo, numa porcentagem de gordura-alvo e o que a gente precisa mudar de comportamentos para conseguir chegar nesse objetivo. E aí, dentro da nossa realidade, porque cada um tem uma rotina, né? Então, por exemplo, se hoje sou sedentária, a minha meta não pode ser fazer atividade física 5 vezes por semana. Eu posso começar devagar, 1, 2 vezes por semana e ir aumentando as minhas metas, aos poucos e evoluindo. É muito importante que a gente faça isso, porque se a gente coloca metas inatingíveis, a frustração vai acontecer porque a gente não vai conseguir manter. Mesmo que a gente faça 1, 2 semanas, não é possível de manter. Mas se a gente vai aos poucos aumentando as nossas metas, a gente vai conseguindo e vai adquirindo mais confiança. Mesma coisa para a ingestão alimentar. Então, a gente tem que avaliar na nossa rotina o que é possível mudar. Porque são vários os comportamentos que vão fazer com que a gente tenha resultado. Né? Como eu falei, a alimentação não é só comer de forma saudável, é comer num ambiente saudável, né? A forma de comer, às vezes, muitas vezes é tão importante quanto o que comer. Então, a gente pode mudar, por exemplo, o tempo de refeição, a gente pode mudar quantas vezes a gente mastiga cada alimento, quantas vezes por dia a gente vai comer, a gente pode comer de forma mais consciente, desligando a televisão, desligando o celular. Isso já é uma mudança comportamental que vai trazer benefícios depois. E a gente pode, sim, melhorar o consumo de frutas, verduras, legumes, alimentos de origem natural, diminuir a ingestão de gorduras, pode ser uma meta também, mas pode ser uma meta mais para frente, por exemplo, para quem tem alguma dificuldade em mudar a alimentação agora. Né? Sono, atividade física, lazer, tudo isso pode fazer parte das nossas metas e tudo isso vai trazer algum retorno. Né? E só que a gente tem que pensar no longo prazo, não no curto prazo. As pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook estão perguntando ainda da ressaca. É o que está na cabeça de todo mundo. Então, assim, a dúvida é, existe algum alimento que cura a ressaca? A outra é verdade que comer doce ajuda na ressaca? Depende da pessoa, né? Então, tem muitas pessoas que experimentam sintomas de hipoglicemia depois de tomar muito álcool. O álcool mexe com o nosso controle de glicemia também, principalmente se a gente toma álcool de estômago vazio, né? Sem comida junto. Mas aí não precisa do doce, a gente pode consumir alimentos ricos em carboidratos que tragam outros nutrientes. As frutas são um exemplo que vão ajudar a hidratar também e vão trazer vitaminas e minerais. Mas também os cereais integrais podem fazer parte dessa alimentação pós-ressaca, né? Ou durante a ressaca, na verdade, né? Mas não existe cura, existe uma adaptação do nosso organismo, né? Então, o organismo vai manifestar algumas alterações em função do consumo excessivo, às vezes, de bebida alcoólica, e a gente vai ter que se adaptar a isso até conseguir eliminar esse excesso de álcool do nosso organismo. Essa pergunta também é importante. Demora para eliminar? O efeito é a longo prazo? Quando isso passa? Depende muito do metabolismo individual, mas normalmente em 2 dias a gente já teve, no dia seguinte da bebida, do exagero com a bebida, a gente tem esses sintomas. Depois de 48 horas, a gente costuma já ter muito menos sintomas e aí a gente consegue ficar muito melhor. O que não vale, uma coisa que a gente às vezes comenta, que as pessoas falam, então nada melhor do que tomar uma cerveja para curar
Pois é, essa ressaca. também é comum. Mas o mais importante é a gente eliminar o excesso do álcool e não colocar mais álcool para dentro do organismo. Então, Mas não tem vale alguma fazer justificativa isso. científica para isso? Não existe nenhuma justificativa e a gente não deve fazer isso. E também não deve se exceder na cafeína, nos alimentos energéticos, nas bebidas energéticas, porque podem aumentar a desidratação, por exemplo, e podem dificultar também a eliminação do excesso do álcool. Então, é uma alimentação equilibrada mesmo, não vai ter nenhum milagre para curar a ressaca. O que a gente tem que fazer realmente é dar preferência para os alimentos de origem natural, que vão trazer mais nutrientes para que mais rapidamente a gente consiga eliminar todo esse excesso do nosso organismo. Tá, e agora juntando dieta com álcool, isso pode combinar? Uma pessoa que quer perder peso, por exemplo, e tem essa meta nesse ano de 2018, ela tem que abandonar de vez a taça de vinho, ela não deve beber de jeito nenhum, ou ela pode incluir isso dentro do programa alimentar dela? Tudo pode ser incluído dentro de uma alimentação equilibrada e saudável, mesmo que com o objetivo de perda de peso. A gente costuma falar, dependendo muito da pessoa, né, mas em 20% de saídas do esquema mais controlado para quem quer perder peso, para quem quer emagrecer ou para quem tem um objetivo de, por exemplo, ganho de massa muscular e perda de gordura corporal. E é importante que a gente tenha essas saídas desse esquema um pouco mais controlado, porque não é legal a gente deixar de ter vida social, não é legal a gente deixar de ter prazer na nossa alimentação. A alimentação também é prazer, né? Então, se a gente ficar em torno de 20% das refeições sem tanto controle assim, a gente vai ter resultado também. Então, pensa numa semana que tenha 7 dias, 14 refeições principais. 20% disso vai dar 2,8. 3 refeições. Então, se em uma semana inteira, em 3 refeições, eu fui numa festa de criança, fui num casamento, num churrasco, comi uma feijoada, tomei uma caipirinha, tomei um chopp, não vai fazer muita diferença se todo o resto for mais equilibrado, se eu fizer bastante atividade física, se eu cuidar do meu sono, porque tem outra coisa importante, que o sono é importante, inclusive para a regulação de peso, a gente pode falar sobre isso também. Evitar estresse e tiver alimentação equilibrada. Então, com tudo isso, se a gente sair de vez em quando de um esquema mais controlado, não vai fazer diferença. O mais importante é a gente ter uma vida normal, sabe? Não ser aquela pessoa que leva a marmita para casa dos outros, né? E que tenha muita restrição na alimentação. Tem vários estudos que relacionam a restrição excessiva com o descontrole. Então, isso não é legal. E um perigo que, pelo menos, muito se fala é de você comer muito certinho durante a semana e chegar no final de semana e estragar tudo. Porque aí o nosso organismo não vai entender, né? O nosso metabolismo é capaz de se adaptar a situações de privação durante a semana. E aí, se a gente for pensar nesse esquema de quantos por cento da alimentação, o que acontece? Segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias, controlando mais a alimentação, porque o fim de semana começa na sexta, né? Então, sexta, sábado e domingo, 3 dias sem controle nenhum na alimentação. É isso que acontece normalmente. E se a gente tiver um happy hour durante a semana, às vezes estraga durante a semana. Então, fica metade do tempo com controle, às vezes até excessivo na alimentação, e a outra metade sem nenhum controle. E aí, como o nosso organismo se adapta, o nosso gasto calórico se adapta a diversas situações, se eu consumo poucas calorias durante alguns dias, e em outros dias eu me excedo e consumo muitas calorias, ele não vai entender isso. Né? Então, ele pode baixar um pouquinho o gasto calórico e quando tiver com um gasto calórico mais baixo, a gente vai se exceder no consumo, então vai virar uma bagunça, o organismo nem entende isso e é difícil ter algum tipo de controle. O mais importante é a gente ter o normal, equilibrado e de vez em quando se permitir também. E agora sobre as modas. Já deve estar cansada de ouvir no consultório, né? Bastante. Jejum intermitente, low carb, café com óleo de coco, enfim, tudo isso ajuda de alguma forma? Então, cada vez aparece uma dieta de moda nova, né? E assim, é meio complicado isso, porque quando a gente vai ver, cada vez mais as pessoas estão acima do peso. Quando a gente avalia os estudos populacionais, a obesidade e o sobrepeso estão crescendo cada vez mais junto com essas dietas de moda. Então, deve ter alguma coisa errada nisso, né? O que a gente observa? Quando a gente vai olhar estudos de longo prazo, com grandes populações, que é o que a gente usa na universidade para poder ter algum parâmetro de indicação de conduta, né? A maioria dos estudos de longo prazo chegam à conclusão de que qualquer restrição alimentar mais severa, ela traz resultados em curto prazo. Então, se você fizer uma dieta low carb, se fizer uma dieta rica em proteínas, né, e baixa em carboidratos, jejum, qualquer outra alteração em que haja uma restrição calórica importante, a gente tem resultado
até 6 meses depois que a gente inicia essa restrição. Só que o que não se divulga muito é que de 2 a 5 anos, ou seja, em médio e longo prazo, a maioria das pessoas voltam a ganhar peso, às vezes ultrapassam o peso anterior. Ou seja, isso é o efeito sanfona. Elas não conseguem manter. As pessoas emagrecem no começo e voltam a engordar. Por que as dietas fazem sucesso, essas de moda? Porque elas dão resultado em curto prazo e ninguém está preocupado, infelizmente, com longo prazo. E a gente deve se preocupar com longo prazo porque a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior, né? E a gente sofre consequências com o efeito sanfona, porque quando a gente perde peso, muito peso em pouco tempo, a gente perde normalmente grande quantidade de massa magra, músculo e água, além de um pouco de gordura. Quando a gente recupera o peso perdido no efeito sanfona, então no longo prazo, a gente costuma recuperar esse peso perdido em gordura corporal. E mexendo com a nossa composição corporal, a gente se torna mais suscetíveis a problemas de saúde derivados do acúmulo de gordura. Então, não vai ser bom nem para a saúde, além de não ser bom para a estética, não é bom para a nossa parte ortopédica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas estratégias restritivas que fazem muito mais mal do que bem. Elas servem como estratégia de ataque, por exemplo, ou nem assim? O problema é esse, nessa estratégia de ataque a gente vai perder massa magra, vai diminuir gasto calórico. E aí depois, quando a gente voltar a fazer uma alimentação mais balanceada, a gente vai ter, mesmo comendo pouco, vai ser difícil manter ou perder peso. Então, o mais interessante é a gente associar uma alimentação equilibrada com tudo, sem restrição, onde isso não vai causar uma diminuição do nosso gasto calórico, por exemplo, nem perda de massa muscular, e junto com isso, associar com atividade física. Isso é importante, né? E muito pouca gente faz atividade física hoje, né? Porque muito pouca gente vê a importância de uma atividade regular que vai manter ou vai aumentar a massa muscular. A gente aumentando massa muscular, a gente aumenta gasto calórico. Aumentando o gasto calórico, a gente não precisa nem fazer muita restrição para ter uma perda de peso com saúde. Essa é uma outra dúvida muito comum das pessoas, que assim, tudo bem, ela não vai fazer a dieta super restritiva e tal, vai seguir exatamente o que deve ser feito. Quanto tempo ela demora para ver o resultado? Porque as pessoas são ansiosas, né? Sim, o problema é essa concorrência desleal, porque as dietas restritivas prometem uma perda de peso muito rápida em pouco tempo. O que é ideal, o que é esperado é que a gente perca em torno de 10%, no máximo 20% do peso em 6 meses. Essa perda de peso, quando ela é mais gradativa, ela é mais fácil de ser mantida, né? E se a gente for observar histórico das pessoas que perderam bastante peso, se a gente fosse pensar em 2 anos, né, de perda de peso com efeito sanfona, se elas perdessem 10% a cada 6 meses, elas iam perder bastante peso e iam estar hoje contentes, né? E o que acontece com essas pessoas que fizeram essas dietas restritivas é que elas perderam, ganharam e agora podem estar com peso até maior do que no começo. Né? Então, é muito importante que a gente faça essa perda de forma gradativa, sim, né? Que a gente tenha um pouco de paciência, mesmo porque as pessoas não levam 2 meses para engordar, né? Elas engordam ao longo da vida, elas aumentam o peso ao longo da vida. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência na hora de perder peso. Com isso, a gente consegue manter o peso perdido, né? É fácil perder. O problema é manter. Então, para manter tem que ser devagar e tem que ser associado com mudança de hábitos e hábitos que a gente consiga manter. Então, começar a fazer alguma atividade física é importante, mas também é importante a gente achar uma atividade física que a gente goste, que a gente consiga manter. Tem gente que não gosta de academia, mas que gosta de caminhada, ou que gosta de bicicleta, ou que gosta de dança. Então, a gente tem que achar atividade que a gente se encaixa mais para que a gente consiga manter por longo prazo, né? De preferência para o resto da vida, porque o nosso organismo foi feito para trabalhar, não para ficar sedentário, não para ficar na frente da televisão e só, né? E aí, junto com isso, tentar mudar hábitos de sono, mudar hábitos de lazer e mudar a relação com a comida, a forma de comer, né? Sentar na mesa, desligar as distrações, evitar qualquer tipo de distração, isso é muito importante, mastigar bem os alimentos, sentir o sabor, curtir o que a gente está comendo também é muito importante. Cuidar do ambiente é importante. Porque se a gente tiver aqui uma cesta de frutas e as pessoas passarem por aqui com frequência, elas vão pegar as frutas, porque a gente está exposto a isso, né? O primeiro a ser visto é o primeiro a ser comido, né? Mas se a gente tiver uma cesta com balas aqui, por outro lado, as pessoas vão se servir das balas. Então, o ambiente contribui muito. E hoje em dia a gente tem um ambiente que está sempre ligado à alimentação e muitas vezes ligado a uma alimentação mais rica em gorduras, em açúcar, em sódio, né? Agora a nova moda são os food trucks, né? Já há algum tempo, né?
Você já viu algum food truck com comida natural, Não, acho que com não. alimentos de origem natural? Então, é isso que a gente vê, que a gente muda um pouco o hábito da alimentação e aí a gente acaba dando preferência pelo que é mais fácil, pelo que é mais prático. Hoje a gente consome muito mais alimentos industrializados do que antigamente, né? Então, é uma mudança de hábito no geral. Tá. Lara, nosso tempo está acabando. Dicas finais: paciência. Tem que ter paciência e se você quer perder peso, começar o ano perdendo peso, o mais importante é comer de tudo sem restrição severa na alimentação, associar isso com atividade física, cuidar do seu sono, né? A gente sabe que de 7 a 9 horas por noite é o ideal para a gente dormir. Além disso, ter uma boa relação com a comida, comer de forma consciente, devagar, aproveitando, né? E evitar o estresse excessivo. Com tudo isso, a gente consegue resultados que vão durar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, eu fico à disposição. Obrigada. O Estúdio Veja termina agora. Muito obrigada e até a próxima.